Olá, caro ouvinte! Bom ter você aqui. E se eu te dissesse que você está apenas a 7 passos de uma vida completamente diferente? Que entre você e seus maiores sonhos não existe uma distância intransponível, mas apenas um conjunto de decisões e ações que você ainda não tomou? Paulo Vieira, um dos maiores especialistas em transformação humana do mundo, provocou mais de 250 mil pessoas em 4 continentes com uma pergunta devastadora: por que você continua sendo a mesma pessoa de sempre? A resposta que ele encontrou depois de mais de 10 mil horas fazendo coaching individual e treinando milhares de pessoas não está em fórmulas mágicas ou segredos esotéricos. Está em 7 princípios cientificamente validados, que, quando aplicados com intensidade e consistência, produzem mudanças tão rápidas e profundas que parecem impossíveis. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que pessoas inteligentes e talentosas permanecem presas em vidas medianas, como romper o ciclo vicioso da zona de conforto, que mantém 85% da população mundial estagnada, e qual é o verdadeiro combustível que separa quem apenas sonha de quem realiza. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode incomodá-lo profundamente antes de libertá-lo completamente. Ateuele 1. O despertar, reconhecendo a prisão invisível. A jornada começa com uma verdade brutal que Paulo Vieira testemunhou em milhares de vidas. A maioria das pessoas não está vivendo, está apenas sobrevivendo em modo automático. Imagine um grande tonel de madeira, com 3 metros de altura, transbordando de uma substância fétida e escura. Moscas circulam ao redor. O cheiro é insuportável. E lá no topo, acomodada, está uma pessoa que você ama. Você grita desesperadamente: saia daí! Isso está te destruindo! Mas ela permanece imóvel, dando desculpas, justificando. Às vezes, nem respondendo. Esse tonel é a metáfora perfeita para a zona de conforto. Um lugar que parece seguro, mas que na verdade é uma prisão de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. O primeiro choque vem quando Paulo questiona: você é o capitão do barco da sua vida ou apenas um marinheiro esperando ordens? A diferença entre vida normal e vida comum se revela de forma perturbadora. Veja, passar no vestibular é comum. Ganhar na loteria é comum. Mas essas conquistas representam apenas 10% do que importa. Os outros 90% são determinados pelo que você faz com o que acontece. Paulo ilustra isso com a história de um pai que chega em casa após 10 horas de trabalho. O filho mal acena, a filha ignora, a esposa pergunta friamente se ele trouxe o pão. Ele janta sozinho, toma remédio para dormir e repete o ciclo. Quando questionado, ele responde: é assim mesmo, isso é normal. Mas não é. Isso é comum, porém patológico. Normal seria chegar em casa e ser recebido com abraços, sentar à mesa com a família, conversar sobre o dia, dormir naturalmente depois de momentos de conexão genuína. A diferença? Pessoas comuns confundem o que é frequente com o que é saudável. Ato 2. O poder da ação, deixando o tonel. Aqui entra o princípio mais elementar e poderoso. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Paulo desvenda um segredo que a maioria ignora: não são as grandes ideias que transformam vidas, mas a capacidade de executá-las. Ele conta sobre 2 vendedores com metas diferentes. Um queria um carro popular, outro uma Mercedes. O primeiro calculou que levaria 11 anos pagando pequenas prestações. O segundo fez uma pergunta diferente: o que preciso me tornar para conquistar isso? A resposta o levou a fazer cursos, obter promoções, criar uma empresa de telemarketing e, em menos de 3 anos, dirigir sua Mercedes. A diferença não estava no tamanho da meta, mas na qualidade e quantidade das ações implantadas. Mas existe um inimigo silencioso que sabota mesmo as melhores intenções: as historinhas.
Paulo identifica 3 categorias devastadoras. Primeiro, as mentiras, como o homem obeso que dizia não comer nada e culpava o metabolismo lento, enquanto a esposa denunciava suas sessões noturnas de piquenique na cama. Segundo, as verdades que se tornam desculpas, como o empresário que culpava o governo pela crise em sua empresa, ignorando que concorrentes prosperavam no mesmo ambiente caótico. Terceiro, as brincadeiras que normalizam problemas sérios, como o professor que ria da própria barriga desproporcional, chamando-a de calo sexual, enquanto o corpo gritava por ajuda. Cada historinha é uma profecia autorrealizável que mantém a pessoa exatamente onde não quer estar. A solução? Substituir historinhas por histórias, narrativas verdadeiras que colocam você como responsável e capaz de mudar. ATO 3. Autorresponsabilidade. O fim das desculpas. Este é o ponto de virada mais doloroso e mais libertador. Paulo não economiza nas palavras. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Não foi o governo, não foram seus pais, não foi a crise, não foi o ex-cônjuge, foi você? Essa afirmação pode parecer uma acusação brutal, mas é, na verdade, o maior presente que alguém pode receber. Porque se foi você quem criou sua realidade atual, consciente ou inconscientemente, então só você pode mudá-la. As 6 leis da autorresponsabilidade funcionam como um antídoto contra a vitimização. Não criticar pessoas, não reclamar das circunstâncias, não buscar culpados, não se fazer de vítima, não justificar erros, não julgar pessoas, apenas atitudes. Paulo compartilha casos impressionantes, como o vendedor veterano que esperava pelo pulo do gato há 20 anos, culpando tudo e todos por sua mediocridade, enquanto novatos sem experiência o superavam consistentemente. Ou a professora universitária que discordava veementemente do conceito de autorresponsabilidade, justificando seus fracassos com teorias marxistas. Até reconhecer que nenhuma teoria vale nada se mantém a pessoa imobilizada e infeliz. A história mais tocante é a de Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, muitos na solitária. Enquanto colegas se lamentavam e se vitimizavam, Mandela estudava administração pública e direito internacional. Quando questionado sobre como mantinha o bom humor, respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas minha mente sou eu que controlo. Posso responsabilizá-los pelas atitudes deles, porém, eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Essa é a essência da autorresponsabilidade. Não negar que coisas ruins acontecem, mas assumir total controle sobre como você responde a elas. Ateu 4. Foco. A lupa que incendeia. Paulo usa uma metáfora da infância. Uma lupa sob o sol não cria luz nova, apenas concentra a que já existe em um único ponto até produzir fogo. Foco é exatamente isso: aproveitar a energia disponível e concentrá-la com intensidade suficiente para gerar mudança. Mas a maioria das pessoas desperdiça 80% da energia em apenas 1 ou 2 dias da semana, tentando compensar no fim de semana tudo que não viveram nos outros 5 dias. São pais de fim de semana, cônjuges de fim de semana, atletas de fim de semana, pessoas que comprimem a vida em 48 horas e passam as outras 120 horas apenas sobrevivendo. A solução? A agenda da vida extraordinária. Paulo apresenta o caso de Carlos, que programou sua semana para contemplar todas as áreas da vida de segunda a sexta. Malha 3 vezes, corre 3 vezes, almoça com a esposa às quartas, janta com amigos às sextas, dedica tempo aos filhos todos os dias, cuida das finanças às segundas, mantém contato com familiares distantes. O resultado? Uma vida tão abundante de segunda a sexta que o fim de semana se torna apenas o plus. Não uma necessidade desesperada, mas um bônus. Mas o foco não é apenas sobre onde colocar atenção, é também sobre a linha do tempo.
Paulo revela o modelo de inteligência foco-temporal que diferencia pessoas depressivas, ansiosas e bem-sucedidas. Depressivos colocam 80% da energia no passado, remoendo dores, 10% no presente, ações improdutivas, e 10% no futuro, visões negativas. Ansiosos dividem energia entre passado doloroso e futuro ameaçador, esgotando-se antes de agir. Já pessoas de sucesso dedicam apenas 10% ao passado, para aprender, 25% ao futuro, para planejar, e incríveis 65% ao presente, em ação produtiva. A diferença nos resultados? De 5 a 10 vezes mais realizações do que pessoas comuns. Começamos com você preso no grande tonel da zona de conforto, anestesiado pela mediocridade que a sociedade chama de normal. Descobrimos que as historinhas que você conta para si mesmo são a cola que mantém você ali, e que apenas a ação consistente e autorresponsável pode libertá-lo. Vimos como o foco, não apenas em objetivos, mas na linha do tempo e na qualidade das ações, multiplica resultados de forma exponencial. Mas Paulo guardou os segredos mais profundos para os capítulos finais. Como sua comunicação verbal e não verbal reprograma seu cérebro em questão de dias através da plasticidade neural, como perguntas poderosas destroem muralhas mentais que você levou décadas para construir, e como as crenças formadas na infância determinam se você será rico ou pobre, feliz ou miserável, vencedor ou derrotado. Agora, você tem em mãos não apenas teoria inspiradora, mas um mapa preciso com 7 princípios cientificamente validados. Acorde para reconhecer a diferença entre vida comum e vida normal. Haja com intensidade e precisão, eliminando historinhas sabotadoras. Autorresponsabilize-se completamente, usando as 6 leis que destroem a vitimização. Foque sua energia nas coisas certas, no tempo certo, com a intensidade certa. Comunique-se de forma neurocientífica para reprogramar crenças limitantes. Questione tudo com perguntas poderosas que abrem possibilidades infinitas. E creia, não em pensamento positivo superficial, mas em crenças profundas de identidade, capacidade e merecimento que sustentam uma vida verdadeiramente extraordinária. O que Paulo Vieira não revelou completamente neste resumo e que está esperando por você no livro completo são as ferramentas específicas como a linha de Losada, que matematicamente determina a qualidade de qualquer relacionamento. Os exercícios de padrões emocionais curativos que eliminam vícios emocionais em semanas. O auto-coaching, que multiplica a renda em meses, e as técnicas de reprogramação de crenças que curaram pessoas de depressões de 15 anos sem medicamentos. Existe um universo de possibilidades entre onde você está e onde poderia estar. E a única coisa que separa essas duas realidades é uma decisão seguida de ação consistente. Nos comentários, compartilhe. Qual dos 7 princípios mais tocou você? E mais importante, qual ação você vai tomar hoje para sair do tonel? Porque informação sem ação é apenas entretenimento. E sua vida merece mais do que isso.